Pessoal, hoje 21 de julho, né, segunda-feira, e eu estava vendo uma reportagem, só falando de salário mínimo, que salário mínimo, quando o salário mínimo aumenta, então o salário mínimo está aumentando mais que a inflação, e que quando isso acontece, há desequilíbrio no mercado, aumenta a taxa, não sei o quê. E, e o cara que estava comentando é um cara um comentário até que eu respeito muito, né, que gosto dos comentários dele. Mas aí eu até depois respondi para ele o seguinte: não é o salário mínimo que atrapalha a, a questão econômica do Brasil. Pode ser um dos fatores, né? Mas não é o salário mínimo. O que acontece é que o governo, ele, como todos bem sabem, ele gasta mais do que arrecada. E gasta com o quê? Porque o governo ele tem fontes de arrecadações distintas, né? Que são os impostos que a gente paga, são ICMS das empresas, né? E por aí vai. Imposto que cobra disso, daquilo, por aí vai. O nosso primeiro problema é que o, um deputado, por exemplo, um senador, ele recebe muito e não produz nada. Então o Brasil está cheio de gente que recebe muito, as pessoas que hoje mais recebem salário no Brasil são aqueles que produzem. Os que produzem coisas palpáveis, coisas que geram valor para a venda, recebem pouco. Então você tem um militar, por exemplo, aposentado ou reformado que ganha até R$ 100.000 por mês. E mesmo depois de falecido, a família, a filha continua ganhando. Isso é um. E não produz para o país. Muitas dessas pessoas demoram no Brasil, continuam recebendo. Tem deputados, senadores, presidentes e por aí vai com aposentadorias, né, vitalícias, que não produz mais nada e continua recebendo. Isso é uma torneira, né, um buraco, né, uma vazia com um buraco que não para de vazar. Temos ainda juízes que recebem aposentadoria compulsória, também que vão parar de produzir e vão continuar recebendo. E mesmo assim, isso representa pouco na questão, né, da dívida pública. Isso já está num pacote de dívida pública que corresponde a 98% de tudo que o governo arrecada vai para ela, dívida pública. Então todas as mamatas, todas as benesses, todos os penduricários que só recebe, e a maioria, igual eu falei, são gente que não produz, né? Só você ter uma ideia, lá no Senado tem um copeiro lá que ganha R$ 6.000, pessoa que serve café, recebe 6 mil. Você vê como é que é o nível de distorção fora da realidade. Mas o que mais assusta é o tanto de subsídio que o governo dá. Subsídio e renúncia fiscal, né? Nós temos bancos como Bradesco, Itaú, tem os Correios, tem empresas igual a JBS, tem empresas igual a Localiza, tem empresas igual a Correios, e por aí vai. Vocês pesquisem a lista de empresas que devem bilhões, trilhões de imposto, de INSS, de é, previdência, que não paga o governo, né? Que todo ano eles enrolam, a Rede Globo deve uma dívida milionária e várias outras aí, né? Devem bilhões de dólares para o governo de imposto e não pagam. Essa renúncia faz o governo, entendeu? Tem que ficar passando pires aí para poder ficar cortando gasto, enquanto os maiores devedores, né, dão um tombo no governo. Todo ano enrola, os empresários fazem lobby do governo para não pagar a dívida. As fábricas igual Fiat, igual Volkswagen e tantas outras empresas do Brasil, elas fazem chantagem com o governo. Se cobrar, nós vamos sair, nós vamos embora e tal. Não pagam e o governo fica sem onde tirar dinheiro. Então assim, é preciso entender que isso é tudo uma cadeia, né? Se um não paga, vai sair das costas de quem, né? Então assim, toda vez que o governo ou não paga, ou ele paga a dívida do outro governo, gera um rombo. E esse rombo, entendeu?
tem que ser tapado em algum lugar. Só que hoje o que acontece é o seguinte, as pessoas, as câmaras de deputados, não querem, porque você vê, o salário mínimo, eles querem congelar o salário mínimo, mas não congela o salário do deputado, não congela o salário de um juiz, não congela o salário do senador. E são as pessoas que ganham mais e as pessoas que não produzem. Então, o grande problema do Brasil é que hoje você tem uma cadeia improdutiva que consome 98% dos gastos, né, de tudo que o país arrecada. E você tem 2% da população, né, que tem que segurar essa onda toda. Entendeu? Então não faz sentido. Você paga, você tem a maior parte das pessoas que produzem, ganham um pouco e sustenta essa imensa massa de gente sem que fazer, de come quieto, que fica mamando na teta do Estado. É como se você colocasse um cachorro para puxar uma locomotiva. E assim é o povo brasileiro. O povo brasileiro todo dia acorda de manhã, pega um ônibus, vai trabalhar para arrastar essa imensa massa de vagabundos, de gente come quieto, que fica aí no país, e justamente essas pessoas que deveriam ser os contrários, deveriam ter vergonha, são as pessoas que mais consomem recursos, entendeu? E as que não precisam, são as que mais recebem benefício, renúncia fiscal. Vou te dar um exemplo do agro. O agro é pop, o agro é vida, o agro sustenta o Brasil. Mas todo ano, né, o agro recebe bilhões de subsídio. Bilhões. O agro, essas caminhonetonas que os playboy ficam andando aí, ó, tudo comprada com isenção de imposto. Trator com isenção de imposto, parcelamento a perder de vista. Então, assim, tem muita facilidade. E outra vantagem que o agro tem, que nenhum de nós temos. Eles vendem a mercadoria para fora, não pagam imposto de exportação, porque produto de origem primária não pode pagar imposto por causa da lei Candir. E eles podem vender e deixar o dinheiro lá fora e esperar a melhor hora, a melhor cotação do dólar para poder repatriar esse dinheiro. Quer dizer, tem essa sensação, que ninguém tem isso. Então, quer dizer, o governo é muito benéfico para quem não precisa, e os culpados justamente aqueles que recebem o salário mínimo. Então, o salário mínimo sobe, quebra o Brasil. Mas você aumenta lá 37 deputados na Câmara, mais de 1 bilhão, né, de gasto, mais de 98 bilhões de gasto. Aí não, isso não tem problema não. Para isso o governo não está quebrado não. Entenderam? É distorção. É preciso entender o seguinte: quem não produz, consome muito. E quem produz, coitado, não arruma nada. Entendeu? Os que ganham menos, aí que é o problema. Os que ganham mais não é o problema. Então o Brasil é essa imensa massa de gente vagabunda montada nas costas de quem trabalha.